Números 31. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Vindo os filhos de Israel dos midianitas, depois recolhidos serás aos teus povos. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: Armem-se alguns de vós para a guerra, e saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança do Senhor. 1000 de cada tribo, entre todas as tribos de Israel enviareis a guerra. Assim foram dados dos milhares de Israel 1000 de cada tribo. E Moisés os mandou à guerra de cada tribo, e eles e a Finéias, filho de Eleazar. E pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram a todo varão. Mataram mais além do que já foram mortos, dos reis dos midianitas. Porém os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas, e queimaram a fogo todas as suas cidades, com todas as suas habitações e acampamentos. E tomaram todo o despojo e toda a presa de homens e de animais. E trouxeram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, a congregação dos filhos de Israel, os cativos e a presa. Porém Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os maiorais da congregação, saíram a recebê-los até fora do arraial. E indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais, capitães dos milhares e capitães das centenas que vinham do serviço daquela guerra. E Moisés disse: Deixaste viver as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel. Agora, pois, matai todo varão entre as crianças, e matai a mulher que conheceu algum homem. Porém, todas as crianças fêmeas que não conheceram o homem, deitando-se com ele, para vós deixai viver. E vós alojai-vos 7 dias fora do arraial. Qualquer que tiver matado alguma pessoa, e qualquer que tiver tocado algum morto, ao 3º dia, ao 7º dia, vos purificareis. Também purificareis todo o vestido e toda a obra de peles, toda a obra de pelo de cabras. E disse Eleazar, o sacerdote, aos homens de guerra, que partiram a peleja: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro e a prata, o cobre, o ferro, o estanho e o chumbo, toda coisa que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpa. Todavia se expiará com a água da separação. Mas tudo que não puder suportar o fogo, fareis passar pela água. Também lavareis os vossos vestidos ao 7º dia, para que fiqueis limpos. Depois entrareis no arraial. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma a soma da presa dos prisioneiros, de homens e de animais, tu e Eleazar, o sacerdote, as cabeças das casas dos pais da congregação. Divide a presa em 2 metades. Entre os que hábeis na peleja saíram à guerra, e toda a congregação. Então para o Senhor tomarás o tributo dos homens de guerra, que saíram a esta guerra, de cada 500 uma alma, dos homens e dos bois, e dos jumentos e das ovelhas. Da sua metade tomareis, e o dareis ao sacerdote. Mas da metade dos filhos de Israel tomarás de cada 50 dos homens, dos bois, dos jumentos, das ovelhas e todos os animais. E os darás aos levitas, que têm cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor. E fizeram Moisés e Eleazar, o sacerdote, como o Senhor ordenara a Moisés. Foi, pois, a presa o restante do despojo, que tomaram os homens de guerra, 675.000 ovelhas. E a metade, a parte dos que saíram à guerra, foi em número de 337.500. Das ovelhas foi o tributo para o Senhor, 675. E foram os bois 36.000, foram os jumentos 30.500. E houve de almas humanas 16.000. E o seu tributo para o Senhor 32.000. E deu Moisés a Eleazar, o sacerdote, o tributo da oferta alçada do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E da metade dos filhos de Israel que Moisés separara, da dos homens que pelejaram. A metade para a congregação foi das ovelhas 337.500, e dos bois 36.000, e dos jumentos 30.500, e das almas humanas 16.000.
Desta metade dos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50 de homens e de animais, e os deu aos levitas, que tinham cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor. Então chegaram-se a Moisés os capitães que estavam sobre os milhares do exército, e disseram a Moisés: teus servos tomaram a soma dos homens de guerra, que estiveram sob a nossa mão, pelo que trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou vasos de ouro, cadeias ou manilhas. Assim Moisés e Eleazar, o sacerdote, tomaram deles o ouro, sendo todos os vasos bem trabalhados. E foi todo o ouro da oferta alçada, que ofereceram ao Senhor 16.750 ciclos, dos tributos e dos centuriões, pois os homens de guerra, cada um tinha tomado presa para si. Tomaram, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, o ouro dos tributos e dos centuriões, e o trouxeram à tenda. Número 32. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham muito gado em grande multidão, e viram a terra de Jaezer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote: Atarote, Dibon, Jaez, Mirá, Leal, Sebão, Nebo e Beom, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel, é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos graça aos teus olhos, desce esta terra aos teus servos em possessão, e não nos faças passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à peleja, e ficareis vós aqui? Porque, pois, descorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado. Assim fizeram vossos pais, quando os mandei de Gades, Barneia, a ver esta terra. Chegando eles até o vale de Escol, e vendo esta terra, descorajaram o coração dos filhos de Israel. Então a ira do Senhor se acendeu naquele dia, e jurou, dizendo: de certos varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quinezeu, e Josué, filho de Nun, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes, até que se consumiu toda aquela geração, que fizeram mal aos olhos do Senhor. E eis que vós, uma multidão de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para ainda mais acrescentar o ardor da ira do Senhor contra Israel. Se vós vos virardes de segui-lo, também ele os deixará de novo no deserto, e destruireis a todo este povo. Então chegaram-se a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado, porém nós nos armazeneremos, apressando-nos diante dos de Israel, até que os levemos ao lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles da além do Jordão, nem mais adiante. Então Moisés disse: se isto fizerdes, assim se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra esteja subjugada perante o Senhor. Então voltareis depois e ficareis desculpados perante o Senhor e perante Israel. E se não fizeres assim, eis que pecais contra o Senhor. Edificai vós cidades para as vossas crianças e currais para as vossas ovelhas, e fazei o que saiu da vossa boca. Então falaram os filhos de Gade e os filhos de Ruben a Moisés: como ordena-me o Senhor, assim farão teus servos. As nossas crianças, nossas mulheres, nossa fazenda, todos nossos animais estarão aí. Mas os teus servos passarão cada um armado para pelejar para a guerra. Então Moisés deu ordem acerca deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Nun.
E disse-lhe Moisés: se os filhos de Gade e os filhos de Rúben passarem conosco o Jordão, armados cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós em possessão, lhes dareis a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, então se porão por possuidores no meio de vós na terra de Canaã. E responderam os filhos de Gade e os filhos de Rúben, dizendo: o que o Senhor falou aos teus servos, faremos. Nós passaremos armados perante o Senhor a terra de Canaã, e teremos a possessão da nossa herança daquém do Jordão. Assim deu-lhes Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Rúben, e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bassã, e terra com as suas cidades nos seus termos, as cidades do seu contorno. E os filhos de Gade edificaram a Dibon, a Tarode e a Aroer, e a Tarode, Sofã, Jaézia, Jogbeá, e Bet-Minrá, Bet-Arã, cidades fortes e currais de ovelhas. E os filhos de Rúben edificaram a Esbom, Eleal e Quiriataim, e Nebo e Baal-Meon, mudando-lhes o nome, Sibma, e os nomes das cidades que edificaram chamaram por outros nomes. E os filhos de Maqui, filho de Manassés, foram-se para Gileade, e a tomaram, e daquela possessão lançaram os amorreus que estavam nela. Assim Moisés deu Gileade e Maqui, filho de Manassés, e o povo habitou nela. E foi-se Jair, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias, e chamou-lhe Avote de Israel. E foi-se Nova, e tomou Kenate com as suas aldeias, chamou-lhe Nova, segundo o seu nome.